Marvel está chegando nos cinemas e esse parece que está sendo um dos filmes mais divisivos do MCU. Tem gente amando, outros já não gostando tanto. Bom, e o que eu achei? Depois da vinheta eu te conto. Uma das coisas que eu acho mais legais no universo cinematográfico da Marvel é como eles conseguem desenvolver diferentes gêneros dentro do subgênero do filme de super-herói. A cada filme, a cada novo personagem que é abordado, a abordagem também tende mais para um gênero ou outro. E o filme da Capitã Marvel é claramente o filme mais ficção científica já produzido pelo estúdio. Só que tem um porém, porque os bons filmes de ficção científica, eles se destacam muito por conta da sua construção de universo, por conta da sua estética. E por conta disso eu acho que o filme da Capitã Marvel pedia por uma direção mais autoral, uma direção que tivesse mais personalidade. E eu acho que a dupla de diretores que foi contratada para esse filme, a Anna Boden e o Ryan Fleck, eles carecem dessa personalidade. Então imagina assim, pense em Star Trek, que a gente tem tanto na televisão quanto no cinema. Os filmes, eles são esteticamente mais ambiciosos, porque eles têm mais orçamento, então eles têm mais possibilidade de construir mundos e se destacar na direção de arte, no figurino, na maquiagem. Enquanto que a série de TV é bem feita, mas ela não enche os olhos como enche os filmes de Star Trek. Então, se fosse Capitã Marvel, por exemplo, um episódio de Star Trek, ele estaria na televisão e não no cinema. Isso pra mim é um grande problema, porque a gente está falando de um filme de orçamento bilionário feito para o cinema e que pedia sim por mais ambição estética. Comparando com os filmes da Marvel mesmo, por exemplo, o que o James Gunn fez em Guardiões da Galáxia ou o que o Ryan Coogler fez em Pantera Negra, dois filmes que têm essa pegada, que tem essa construção de mundo, que tem essa visão autoral que falta aqui na Capitã Marvel. Agora calma, porque falando assim parece que eu detestei o filme e não é nada disso. O filme é bom, acho que ele tem sim muitos pontos positivos e eu vou começar a falar sobre eles aqui agora. Uma característica que eu achei bem interessante é que esse é um filme de origem que desconstrói um pouco a jornada do herói. Porque o que é a jornada do herói? É aquela fórmula que a gente já conhece, que o personagem começa o filme no seu local de conforto, ele recebe um chamado para aventura, ele recusa inicialmente aquele chamado para aventura, depois ele aceita e embarca num mundo fantástico. Tô falando de uma forma bem resumida, tá? Esse filme ele desconstrói isso porque ele está apresentando uma personagem em busca da sua identidade. A Capitã Marvel, quando começa o filme, ela já começa na ação porque ela não sabe quem ela é. E a gente vai descobrir junto com essa personagem quem ela é, porque ela não tem memória. Isso traz um elemento diferente na construção do roteiro, porque o roteiro ele não é linear, como a gente está acostumado em filmes de origem. Isso tem um lado positivo, que é a questão de trazer um novo frescor, né? Não fazer exatamente como todo filme de origem faz, mas ao mesmo tempo a gente perde um pouco na identificação inicial com a personagem, porque quando a gente acompanha a jornada do herói daquela forma mais clássica, né? Com o início, meio e o fim, da forma como a gente está acostumado, a gente tende a, por acompanhar a jornada dela, se identificar mais rapidamente com ela. Aqui, como a gente ainda está descobrindo quem ela é, essa identificação ela vai acontecendo mais paulatinamente. Mas o que colabora muito a favor da personagem é a Brie Larson. E aí eu tenho que dizer que eu não entendo quem tá falando mal da Brie Larson, porque eu achei ela ótima. Achei inclusive que ela é um dos pontos fortes do filme. Ela, no momento em que ela ainda não sabe quem ela é, que ela tá buscando essa identidade, que ela tá descobrindo com a gente a sua identidade, ela naturalmente, ela ainda tá um pouco mais contida. E quando ela finalmente se transforma na Capitã Marvel, ela se transforma naquela heroína imponente que é pra gente vibrar, a gente torcer e se identificar. Então acho que ela tá perfeita e ela tem sim carisma, ela tem um sarcasmo bem sutil e que a Brie Larson consegue trabalhar bem e principalmente ela constrói uma química muito bacana com o Samuel L. Jackson, porque esse é um dos outros méritos do filme. A interação entre os personagens é muito boa. O Samuel L. Jackson, dessa vez fazendo um Nick Fury com uma pegada de humor mais evidente, acho que funciona muito bem ao lado da Brie Larson, porque eles formam meio que uma dupla de buddy cop movie, que são aqueles filmes de duplas policiais, no qual um é meio que o oposto do outro e tem sempre umas tiradas de humor ali entre eles. As melhores
sacadas de humor do filme vêm a partir do Samuel L. Jackson. Ele tem umas tiradas ótimas. E o humor aqui nesse filme surge basicamente de duas formas. Através do personagem do Nick Fury e também pela contextualização dos anos 90. Porque são muitas as brincadeiras nostálgicas que o filme faz com elementos icônicos dessa época. A internet que ainda era lenta, a trilha sonora que é embalada por grandes sucessos da época. Então quem viveu essa época vai rir, vai se divertir com essas referências. Acho que o humor, ele tá bem dosado, ele não tira a gente da história, ele cumpre bem a sua função sem atrapalhar a condução da narrativa. Então, para resumir, para mim o filme é bom sim, ele tem umas boas sacadas de roteiro, principalmente essa proposta que é bem interessante de desconstruir a jornada do herói sem necessariamente fugir dela. Ele tem protagonistas bem carismáticos, a Brie Larson e o Samuel Jackson estão ótimos e ganham a nossa simpatia. Ele apenas carece de uma direção com mais personalidade. Se ele tivesse uma direção com mais personalidade, seria um filme ainda melhor. Então, por conta disso, o filme, pra mim, ganha 3 Carlitos. Gostou dessa crítica? Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos continuar conversando sobre cinema, porque quanto mais filmes, melhor.